A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje eu quero meditar sobre os cuidados desta vida. Convido você para, em alguns minutos, pensarmos sobre este assunto em que o próprio Senhor Jesus se preocupou em orientar os seus seguidores, o seu povo, a respeito dos cuidados desta vida, ou cuidado com esta vida. Na parábola do semeador, Jesus fala que uma semente foi semeada e caiu entre espinheiros. Isso está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 7, que diz: "E outra caiu entre espinheiros, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram." E no versículo 14 explica dizendo: "E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida." Queridos, uma das coisas que tem levado muitos crentes, muitos irmãos, muitas pessoas ao fracasso espiritual, ao naufrágio espiritual, são os cuidados desta vida. Jesus advertiu não só nesta parábola do semeador, mas no Evangelho segundo Mateus, Jesus fala para não ficar ansioso, preocupado com o que haveremos de comer, haveremos de vestir. Ele chega a dizer: "Não andeis ansiosos por coisa alguma." Mas o ser humano é quase impossível não ficar ansioso. Porém, a Bíblia nos orienta, nos mostra um caminho para não vivermos ansiosos pelas coisas desta vida e não nos deixar dominar pelos cuidados desta vida. Os cuidados desta vida, eles são naturais e são necessários até. O problema está quando a pessoa não consegue dominar, controlar esses cuidados. É natural que o homem procure sempre uma vida melhor nesta terra. É natural que o homem, o ser humano, deseje, lute sempre por condições de vida melhor. Por isso as pessoas precisam estudarem, se formarem, ter uma posição social é importante, ter uma profissão, uma formação, crescer financeiramente, poder assim dar uma boa assistência à família. Isso tudo é natural, isso tudo é necessário. Mas por que Jesus adverte sobre os cuidados da vida, chegando a dizer nesta parábola do semeador, que muitos ouvem a palavra e vão adiante, isto é, aceitam a Cristo, recebem a revelação da palavra e caminham, começam a andar com Cristo, seguir a Cristo. Mas, junto com a sua fé, junto com a sua vida cristã, está os cuidados, a preocupação com a vida secular. Aí as pessoas
a princípio começam a andar pela fé, confiar em Deus. Deus me dará tudo, Deus cuidará de mim. Mas em certo momento ele começa a perder essa confiança e começa a confiar em si mesmo, achar que é autossuficiente. É quando uma pessoa se considera autossuficiente que ele começa a naufragar ou ser sufocado pelos cuidados desta vida. É a pessoa que começa a ganhar dinheiro, começa a prosperar e ele acha que tudo é por méritos próprios e que ele pode cada vez conseguir mais, melhorar mais, ter mais. E o ser humano nunca está satisfeito, logo queremos mais, mais. E aí vem a preocupação, a correria da vida. Família, nós queremos o melhor para a nossa família. E assim sucessivamente. O que acontece é que muita gente em determinado momento começa a perceber que não tem tempo para Deus. O seu tempo é só para a vida secular. Quanto mais trabalha, mais há necessidade de trabalhar. Quanto mais ganha dinheiro, mais precisa ganhar dinheiro. Quanto mais temos, mais precisamos ter. E para ter mais, precisa-se trabalhar mais. Com isso, a pessoa esquece-se, muitas vezes, do culto a Deus. Quantos em nossos dias não tenho tempo para a igreja? Eu não tenho tempo para o culto. Eu não tenho tempo para servir a Cristo. Porque eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que trabalhar mais. Eu estou ocupado, eu tenho que conquistar. E sem perceber, muitas vezes a pessoa é sufocada e perde a fé, perde a visão das coisas espirituais, perde a visão do céu, prende-se. E quando percebe, ele está totalmente preso às coisas desta vida. E chega ao ponto de imaginar que não precisa de Deus. Eu vejo muita gente dizer que Deus eu quero, mas eu não preciso da igreja. Eu não tenho tempo para a igreja, eu não preciso de igreja na verdade. Isso é um grande engano, isso é um grande perigo, queridos irmãos. Geralmente as pessoas começam se prendendo demais às coisas da vida. A mente está voltada exclusivamente para conquistar bens, para crescer na vida e descuidou-se com a vida espiritual. E quando você se descuida, as coisas materiais sufocam. Por isso Jesus diz que aquela semente que caiu entre espinhos foi sufocada e depois morreu, não deu fruto. Isto é, se perdeu a salvação. E nós não queremos que você perca a salvação. Nós não podemos perder a nossa salvação. Nós devemos crescer cada vez mais em Cristo. Trabalhar, lutar, melhorar, prosperar. Tudo isso nós queremos, mas não podemos esquecer que o reino de Deus é maior, que as coisas espirituais são melhores. Portanto, eu tenho que ter o domínio sobre as coisas desta vida. Me preocupo, sim, tenho que ter cuidado, sim, mas eu tenho que ter, acima de tudo, o domínio do Espírito para não ser sufocado pelos cuidados desta vida. Amado, que Deus te abençoe e que os cuidados desta vida não sufoque a sua vida espiritual. É o que eu desejo em nome de Jesus. Amém.